decodificar, compreender, interpretar, reter e aplicar. Aqui, bem-vindo ao canal Mental Impulse. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Estamos no passo 1, D de definição, e vamos falar sobre zerar o sistema. Para conferir os outros passos e assuntos, acesse a nossa playlist Trabalhe 4 horas por semana de Timothy Ferris. Zerar o sistema a ser razoável e objetivo. Você poderia me dizer, por favor, por qual caminho eu consigo sair daqui? Isso depende bastante de onde você vai querer chegar, disse o gato. Não me importa muito onde, respondeu Alice. Então não importa que caminho seguir, disse o gato. Lewis Carroll. Alice no País das Maravilhas. O homem sensato adapta-se ao mundo, o insensato insiste em tentar adaptar o mundo a si. Daí que todo o progresso depende do homem insensato. George Bernard Shaw. Máximas para revolucionários. Primavera de 2005, Princeton, Nova Jersey. Eu tinha que suborná-los. Não havia outra chance. Formavam um círculo em torno de mim. E, embora os nomes fossem diferentes, a pergunta era a mesma: qual é o desafio? Todos olhavam para mim. Minha palestra na Universidade Princeton acabará havia pouco com os estudantes empolgados e entusiasmados. Ao mesmo tempo, eu sabia que a maior parte dos estudantes faria exatamente o oposto do que eu pregara. A maioria deles se candidataria a um emprego de 80 horas semanais como garçom do cafezinho, se fosse bem pago, a menos que eu provasse que os princípios que apresentará na aula podiam ser realmente aplicados. Daí o desafio. Ofereci uma passagem de ida e volta para qualquer lugar do mundo para quem completasse um desafio ou surpresa da forma mais impressionante possível. Resultado mais estilo. Disse que me encontrassem depois da aula, se estivessem interessados, e lá estavam eles, uns 20 de um total de 60 estudantes. A tarefa foi pensada para testar as áreas de conforto deles ao mesmo tempo que os forçasse a usar algumas das táticas que eu ensinara. Era bastante simples, contatar 3 pessoas aparentemente impossíveis de alcançar, J. Lo, Bill Clinton, J. D. Salinger, não importa, e conseguir que pelo menos um responda a 3 perguntas. De 20 estudantes, todos com a boca espumando para ganhar uma passagem de volta ao mundo, quantos completaram o desafio? Exatamente nenhum. Nem mesmo um. Houve várias desculpas. Não é fácil fazer alguém responder: eu tenho um trabalho de uma matéria para entregar, e que eu adoraria, mas não vou ter como fazer. Mas havia apenas uma razão verdadeira, repetida várias e várias vezes em palavras diferentes: é uma tarefa difícil, talvez impossível, e os outros estudantes caçoariam deles. Já que todos superestimaram a competição, ninguém sequer apareceu. De acordo com as regras que estabeleci, se alguém tivesse me mandado nada mais do que uma resposta elegível de um parágrafo, eu teria sido obrigado a dar a ele o prêmio. Esse resultado me deixou ao mesmo tempo fascinado e deprimido. No ano seguinte, o resultado foi bem diferente. Contei a eles essa mesma história preventiva e 6 de 17 alunos concluíram a tarefa em menos de 48 horas. A segunda turma era melhor? Não. Na verdade, havia mais estudantes capazes na primeira turma, mas não fizeram nada. Muito poder de fogo, mas nenhum dedo no gatilho. O segundo grupo apenas adotou o que eu tinha lhes dito antes de começarem, que foi: fazer o que não é realista é mais fácil do que fazer o que é realista. E contatar bilionários a socializar-se com celebridades. O segundo grupo conseguiu ambos. É tudo tão fácil quanto acreditar que pode ser feito. É solitário no topo. 99% das pessoas no mundo estão convencidas de que são incapazes de conquistar coisas grandes, de modo que passam a objetivar coisas medíocres. O nível de competição é, portanto, muito mais acirrado para as metas realistas, exigindo, paradoxalmente, muito mais tempo e energia. É mais fácil conseguir 10 milhões de dólares do que 1 milhão.
É mais fácil conseguir tirar uma nota 10 numa prova do que 5 notas 8. Se você é inseguro, adivinhe. O resto do mundo também é. Não superestime a competição e não se subestime. Você é melhor do que acha que é. Objetivos irracionais e não realistas são mais fáceis de atingir ainda por outro motivo. Ter um objetivo inusitadamente grande é uma infusão de adrenalina que nos dá resistência para superar as inevitáveis turbulências e desafios que acompanham qualquer busca por um objetivo. Metas realistas, objetivos restritos ao nível de ambição da média das pessoas, são desestimulantes e apenas lhe darão ânimo para enfrentar o primeiro ou o segundo problema, até o ponto em que você joga a toalha. Se os resultados em potencial são medíocres ou comuns, também o serão os seus esforços. Eu romperia barreiras para poder percorrer de lancha as ilhas gregas, mas não trocaria a marca do meu cereal matinal em prol de um fim de semana em Columbus, Ohio. Se eu escolhesse a segunda opção por ser mais realista, não teria o entusiasmo necessário para ultrapassar sequer o menor obstáculo para conseguir atingir o objetivo. Pelas belíssimas águas cristalinas da Grécia e pelos maravilhosos vinhos, estou preparado para lutar por um sonho que vale a pena. Ainda que as dificuldades de realização, em uma escala de 1 a 10, pareçam ser de 10 e de 2, respectivamente, é muito mais provável que Columbus fracasse. A pescaria é melhor onde menos pescam, e a insegurança coletiva do mundo torna mais fácil para as pessoas atingirem home runs enquanto todo mundo está tentando base hits. E a menos competição pelos objetivos maiores. Realizar coisas grandiosas começa em perguntar propriamente por elas. O que você quer? Uma ótima pergunta, primeiramente. A maior parte das pessoas nunca sabe exatamente o que quer. Eu não sei o que quero. Em compensação, se você me perguntar o que quero fazer nos próximos 5 meses para aprender algum idioma, eu sei com precisão. É uma questão de especificidade. O que você quer é muito impreciso para produzir uma resposta significativa e factível. Esqueça isto. Quais são seus objetivos? É igualmente destinado à confusão e à reflexão. Para reformular a pergunta, precisamos dar um passo atrás e olhar para um panorama mais amplo. Assumamos que temos 10 objetivos e que consigamos alcançá-los todos. Quais são os resultados desejados que tornam válido todo o esforço que fizemos? A resposta mais comum é a que eu também teria sugerido 5 anos atrás: a felicidade. Não acredito mais que seja uma boa resposta. Felicidade pode ser comprada com uma boa garrafa de vinho e se torna ambígua com o uso frequente. Há uma alternativa mais precisa que reflete o que acredito ser o objetivo atual. Pense comigo. Qual é o oposto da felicidade? Tristeza? Não. Assim como amor e ódio são dois lados da mesma moeda, assim são felicidade e tristeza. Chorar de felicidade é um exemplo perfeito disto. O oposto do amor é a indiferença, e o oposto da felicidade é, eis a conclusão, o tédio. Empolgação é o sinônimo mais prático para a felicidade, e é precisamente aquilo que você deveria esforçar-se para alcançar. É o que cura tudo. Quando as pessoas sugerem que você siga sua paixão ou sua vontade, acredito que elas estejam, na verdade, referindo-se ao mesmo conceito singular, empolgação. Isso fecha o raciocínio. A questão que você deveria se fazer não é o que eu quero, ou quais são meus objetivos, mas sim o que me empolga a fazer. DDA adulto. Desordem de déficit de aventura. Em algum lugar entre sua formatura e seu segundo emprego, um coro entra em seu diálogo interno: seja realista e pare de fingir. A vida não é como nos filmes. Se você tem 5 anos de idade e diz que quer ser astronauta, seus pais lhe dizem que você poderá ser aquilo que quiser. Isso não faz mal nenhum, igual a dizer a uma criança que Papai Noel existe. Se você tem 25 e anuncia que vai criar um circo, a resposta é diferente: seja realista, estude para ser advogado, contador ou médico, tenha filhos e os crie para repetir o ciclo. Se você conseguir ignorar os que duvidam de você e começar o seu próprio negócio, por exemplo, a DDA não desaparece.
Ela apenas toma uma forma diferente. Quando comecei a Brenk o ICKNLCC, em 2001, tinha um objetivo claro na minha cabeça: a ganhar $1000 por dia independentemente de estar batendo minha cabeça contra o teclado do laptop ou cortando as unhas do pé numa praia. Era para ser um fluxo de renda automatizado. Se você olhar minha cronologia, é óbvio que isso não aconteceu até que um surto obrigasse a acontecer, a despeito da renda atingida. Por quê? O objetivo não era suficientemente específico. Eu não tinha definido as atividades alternativas que substituiriam a carga inicial de trabalho. Por isso, simplesmente continuei a trabalhar, mesmo que não houvesse necessidade financeira. Eu apenas precisava me sentir produtivo e não tinha outros caminhos. É por isto que muitas pessoas trabalham até a morte: vou trabalhar somente até ter X dólares e depois vou fazer o que eu quiser. Se você não definir o que eu quiser, as atividades alternativas, o valor de X crescerá indefinidamente para evitar o medo que causa a incerteza do vazio. É aí que empregados e empreendedores tornam-se gordos sentados em BMWs vermelhos. O gordo no BMW conversível vermelho. Houve vários momentos em minha vida, entre eles, logo antes de eu ser demitido da True SAN e logo antes de escapar dos Estados Unidos para não invadir um McDonald's com uma UZI, em que me vi no futuro como mais um gordo em crise de meia-idade enfiado num BMW. Eu simplesmente reparei naqueles homens com 15 ou 20 anos mais do que eu, que seguiram a trajetória que eu estava seguindo, fossem diretores de vendas ou empresários na mesma indústria, e fiquei apavoradíssimo. Foi um pânico tão agudo, e uma metáfora tão perfeita para a soma de todos os medos, que isso se tornou um padrão entre mim e um colega de projeto de vida, o empreendedor Douglas Price. Doug e eu percorremos caminhos paralelos por quase 5 anos, enfrentando os mesmos desafios e as mesmas dúvidas, e ainda assim mantendo um olho psicológico um no outro. Nossos períodos de baixa pareciam ser alternados, o que fazia de nós um bom time. Assim que um de nós começava a esmorecer, perder a fé ou aceitar a realidade, o outro dava uma bronca por telefone ou por e-mail, igual a um supervisor dos Alcoólicos Anônimos: "Ei, cara, decidiu virar aquele gordo careca no BMW conversível vermelho?" A ideia era tão assustadora que sempre mexíamos nossos traseiros e retornávamos nossas prioridades de volta ao caminho inicial. O pior que podia nos acontecer não era ir à falência ou perder tudo, era aceitar o tédio terminal como uma situação tolerável. Lembre-se, o tédio é o inimigo, não alguma falha abstrata. Corrigindo o curso, tornar-se não realista. Há um processo que eu usei, e ainda uso, para soprar vida ou para corrigir o rumo quando o gordo no BMW põe as garras de fora. De uma forma ou de outra, é o mesmo processo usado pelos NR mais impressionantes que conheci pelo mundo: delinear sonhos, um conceito que tem esse nome porque aplica cronogramas àquilo que a maior parte das pessoas considera serem sonhos. É bastante parecido com estabelecer objetivos, mas difere nos seguintes fundamentos. 1. Os objetivos passam de desejos ambíguos para passos definidos. 2. Os objetivos precisam ser não realistas para serem eficazes. 3. Foco em atividades que preencherão o vazio criado quando o trabalho é removido. Viver como um milionário requer fazer coisas interessantes e não apenas possuir coisas valiosas. Agora é a sua vez de pensar grande. Como ser atendido por George Bush ou pelo CEO do Google por telefone. O artigo a seguir, Fracasse Melhor, de Adam Gottesfeld, analisa minha forma de ensinar estudantes de Princeton a entrarem em contato com mentores luminares e celebridades de vários tipos. Editei alguns trechos por questões de espaço. As pessoas gostam de usar o adágio "não é o que você sabe, mas quem você conhece" como desculpa para a inação, como se todas as pessoas bem-sucedidas tivessem amigos poderosos desde o nascimento. Absurdo. Eis como pessoas normais constroem superredes de relacionamento. Fracasse Melhor, por Adam Gottesfeld. A maioria dos estudantes de Princeton adora procrastinar por escrito a data de entrega de seu TCC. Ryan Marino, de Los Angeles, não era exceção.
Mas enquanto a maioria dos alunos passava o tempo atualizando seu status no Facebook ou assistindo vídeos no YouTube, Marina estava conversando via e-mail sobre sotos em budismo com Randy Comisar, sócio de uma companhia de capital de risco, a Kleiner Perkins Caulfield Beers, e perguntando via e-mail ao CEO do Google, Eric Schmidt, quando é que ele se sentiu mais feliz na vida. Resposta de Schmidt, amanhã. Marina jamais tivera contato com Comisar antes desses e-mails. Ele só havia visto Schmidt rapidamente em um evento acadêmico que reunirá os curadores da Universidade de Princeton em novembro. Um garoto naturalmente tímido, em suas próprias palavras, Marina disse que jamais ousaria enviar e-mails aleatoriamente para dois dos homens mais poderosos do Vale do Silício se não fosse por Tim Ferriss, que havia feito uma palestra como professor convidado na aula de empreendedorismo high-tech do professor Ed Shaw. Ferriss desafiou Marina e seus colegas a entrarem em contato com CEOs e celebridades e obterem respostas para as perguntas que sempre tiveram vontade de fazer. Como incentivo adicional, Ferriss prometeu ao aluno que conseguisse falar com a pessoa mais difícil de contatar e fizesse a pergunta mais instigante uma passagem de ida e volta para qualquer lugar do mundo. Acredito que o sucesso pode ser medido pelo número de conversas incomodas que você está disposto a ter. Senti que se pudesse ajudar os alunos a superar o medo da rejeição de um e-mail ou de um telefonema frio, eles guardariam isso para toda a vida, disse Ferriss. É fácil se subestimar, mas quando você vê colegas de classe obtendo respostas de pessoas como o ex-presidente George Bush, o CEO da Disney, Comcast, Google e HP, e dezenas de outras pessoas inalcançáveis, você é obrigado a reconsiderar suas limitações autoimpostas. Ferriss faz palestras sobre a criação de startups e estilo de vida ideal para os alunos de empreendedorismo high-tech uma vez por semestre. Enfrento esse desafio todos os dias, disse Ferriss. Faço a mesma coisa sempre, se possível, descubro o e-mail pessoal, geralmente através de blogs pouco conhecidos, envio um e-mail de 2 ou 3 parágrafos, para mostrar que estou familiarizado com o trabalho deles, e faço uma pergunta simples mas instigante, relacionada ao trabalho ou filosofia de vida. O objetivo é iniciar um diálogo para que eles se disponham a responder e-mails futuros, não pedir ajuda. Isso só pode acontecer depois de pelo menos 3 ou 4 trocas de e-mails genuínos. Com a execução clássica da técnica Tim Ferriss, como ele diz, Marina conseguiu criar um vínculo com Comisar. Em seu primeiro e-mail, ele falou sobre um dos artigos de Comisar para Harvard Business Review e disse que se sentiu motivado a perguntar a ele: quando é que você se sentiu mais feliz em sua vida? Depois de Comisar responder fazendo referências ao budismo tibetano, Marina escreveu: assim como as palavras são inadequadas para explicar a verdadeira felicidade, também o são para expressar meu agradecimento. No e-mail ele incluiu uma tradução feita por ele mesmo de um poema em francês de Taizen Deshimaru, ex-expoente máximo europeu do Soto Zen. Assim se estabeleceu uma relação por e-mails e alguns dias depois Comisar incluiu um link para um artigo sobre felicidade no New York Times. O contato com Schmidt foi mais desafiador. Para Marina a parte mais difícil foi obter seu e-mail pessoal. Ele pediu por e-mail a uma reitora de Princeton. Não obteve resposta. 2 semanas depois enviou outro e-mail lembrando a ela que havia conhecido Schmidt. A reitora disse não, mas Marina se recusou a desistir, e enviou um terceiro e-mail. A senhora nunca abriu uma exceção? Ele perguntou. A reitora acabou desistindo e lhe passou o endereço de e-mail pessoal. Sei que alguns colegas apelaram para a técnica do sair atirando, mas não é meu estilo, disse Marina, explicando sua perseverança. Lido com a rejeição insistindo, e não partindo para outra. Procuro seguir a máxima de Samuel Beckett, um de meus heróis: tente. Tente sempre. Não importa. Tente de novo. Fracasse de novo. Fracasse melhor. Você nem imagina o que é capaz de conseguir tentando o impossível com a coragem para sempre fracassar melhor. Nathan Kaplan, que também participou do desafio, sentiu muito orgulho pela forma como conseguiu contatar o ex-prefeito de Newark, Sharp James. Como James havia contribuído para a campanha de Al Sharpton, seu endereço podia ser encontrado no site www.fundrace.org. Kaplan então jogou o endereço da casa de James no site de uma lista telefônica com busca por endereços e encontrou o número do telefone do ex-prefeito.
Kaplan deixou uma mensagem para James e alguns dias depois finalmente conseguiu falar com ele sobre educação infantil. Ferris se orgulha do esforço dos alunos que participaram do desafio. A maioria das pessoas é capaz de fazer coisas incríveis, ele disse. Às vezes só precisam de um empurrãozinho. Item perguntas e ações item. O vazio existencial manifesta-se principalmente como um estado de tédio. Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz e fundador da logoterapia. Homens em busca de sentido. A vida é curta demais para ser pequena. Benjamin Disraeli. Alinear sonhos será divertido e será difícil também. Quanto mais difícil for, mais importante será. Para economizar tempo, recomendo que você use as calculadoras automáticas e os formulários em www.fororworkcake.com. Use como referência a planilha modelo na página 73 para seguir as etapas seguintes. O que você faria se não houvesse possibilidade de falhar? Se você fosse 10 vezes mais esperto do que o resto do mundo, crie 2 cronogramas de 6 e de 12 meses, e lixe até 5 coisas que você sonha ter, incluindo, mas não apenas, bens materiais, casa, carro, roupas, etc. Ser um grande cozinheiro, ser fluente em chinês, etc. E fazer, visitar a Tailândia, velejar no oceano, caçar avestruzes, etc. nessa ordem. Se você tiver dificuldade em identificar o que quer em alguma categoria, como muitos terão, pense no que teme ou detesta e escreva ao contrário. Não se limite e não se preocupe sobre como essas coisas serão conquistadas. Isso é no momento sem importância. Isto é um exercício para reverter a repressão. Assegure-se de não se julgar ou não se avaliar. Se você quer realmente uma Ferrari, não escreva que quer resolver a fome no mundo por causa da culpa. Para alguns, o sonho será ser famoso, para outros, ter prestígio ou fortuna. Todas as pessoas possuem seus vícios e suas inseguranças. Se algo vai aumentar seu sentimento de amor próprio, escreva: tenho uma motocicleta de corrida e apesar do fato de que eu adoro velocidade, ela apenas faz com que eu me sinta um cara bacana. Não há nada errado com isso. Apenas escreva. 2. Preenchendo um formulário? Por causa da série de reclamações sobre o que as aprisiona, muitas pessoas têm problemas para listar com precisão os sonhos dos quais têm sido mantidas à distância. Isso é particularmente verdade para a categoria fazer. Nesse caso, considere estas perguntas. A. O que você faria, dia a dia, se tivesse 100 milhões de dólares no banco? B. O que o deixa mais empolgado para acordar de manhã cedo no dia seguinte? Não tenha pressa, pense sobre isso por alguns minutos. Se ainda se sentir bloqueado, escreva no lugar para 5 coisas que faria. Um lugar para visitar, uma coisa para fazer antes de morrer, algo que marque a sua vida, uma coisa para fazer diariamente, uma coisa para fazer semanalmente, uma coisa que você sempre quis aprender. 3. O que ser acarreta fazer? Converta cada ser em um fazer para que se torne realizável. Identifique uma ação que possa caracterizar esse estado que você pretende atingir ou uma tarefa que possa significar que você conseguiu. As pessoas acham mais fácil pensar no que querem ser em primeiro lugar, mas essa coluna é apenas uma etapa intermediária para uma lista de ações. Aqui estão alguns exemplos. Visite www.fororworkcake.com para planilhas maiores para impressão e para calculadoras online. Ótimo cozinheiro. Preparar uma ceia de Natal sem ajuda. Fluente em chinês. Ter uma conversa de 5 minutos com um colega chinês do trabalho. Quatro. Quais são seus 4 sonhos que mudariam toda a sua vida? Usando o cronograma de 6 meses, realce os 4 sonhos mais empolgantes e ou mais importantes, entre todas as colunas. Repita o processo com o cronograma de 12 meses, se quiser. 5. Determine o custo desses sonhos e calcule a sua renda mensal necessária, RMN, para ambos os cronogramas. Se for financiável, qual é o custo mensal de cada um dos seus 4 sonhos, aluguel, hipoteca, planos de pagamento, etc. Comece a pensar em renda e despesa em termos de fluxo financeiro mensal, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, em vez de pensar nos totais. As coisas frequentemente custam muito, muito menos do que esperamos. Por exemplo, uma Lamborghini Gallardo Spider, novinha, no salão da concessionária,
Custa $260 mil, mas pode ser comprada por $2.897,80 mensais. Encontrei meu carro favorito, um Aston Martin DB9 seminovo, pelo eBay, por $136 mil, pouco mais de $2.000 por mês. Que tal uma viagem ao redor do mundo, Los Angeles, Tóquio, Singapura, Bangkok, Nova Delhi ou Bombaim, Londres, Frankfurt ou Los Angeles, por $1.399? Para alguns desses preços, os truques e ferramentas ao final do capítulo 14 vai ajudar. Finalmente, calcule sua renda mensal necessária, RMN, para realizar esses sonhos. É assim que se faz, primeiro, o total das colunas, B e C, contando apenas os 4 sonhos escolhidos. Algumas dessas colunas podem ter um total de 0, sem problemas. Em seguida, multiplique seus gastos mensais totais por 1,3. O 1,3 representa suas despesas mais uma margem de 30 de segurança e para economizar. Esse montante é sua RMN e o objetivo que você deve ter em mente ao longo deste livro. Eu ainda gosto de dividir a RMN por 30 para ter a minha RDN, renda diária necessária. Acho mais fácil trabalhar com objetivos diários. As calculadoras online no website da nossa empresa fazem todo o trabalho para você e fazem desse passo uma moleza. É provável que os valores sejam menores do que você esperava, e eles frequentemente se reduzem ao longo do tempo, quando você vai trocando ter por fazer uma vez na vida. A mobilidade estimula essa tendência. Mesmo se o total for intimidador, não se apavore com migalhas. Eu já ajudei estudantes a conseguirem mais de $10 mil mensais de renda extra em 3 meses. 6. Determine 3 passos para cada um dos 4 sonhos apenas no cronograma de 6 meses e dê o primeiro passo agora. Não acredito muito em planejamento de longo prazo e em objetivos muito distantes. Na verdade, normalmente estabeleço cronogramas de 3 e de 6 meses. As variáveis mudam muito e um futuro muito distante acaba se tornando uma desculpa para adiar a ação. O objetivo deste exercício não é, portanto, detalhar cada passo do começo até o final, mas definir o objetivo final, o instrumento para alcançá-lo, RMN, RDN, e criar um ímpeto para os primeiros passos, a etapa crítica. A partir desse ponto, tudo é uma questão de arrumar tempo livre e gerar RMN, assunto do próximo capítulo. Em primeiro lugar, vamos nos concentrar na etapa crítica dos primeiros passos. Defina 3 passos para cada um dos sonhos, passos que o deixarão mais próximo da sua realização. Estabeleça ações simples, bem definidas para agora, para amanhã, cumpra-as antes das 11 horas da manhã, e para depois de amanhã, novamente, cumpra-as antes das 11 horas da manhã. Uma vez que você tenha 3 passos para cada um dos 4 objetivos, complete as 3 ações listadas na coluna agora. Faça-as agora. Cada uma deve ser simples o bastante para ser feita em 5 minutos ou menos. Se não, apague-as. Se você estiver em plena madrugada e não pode ligar para ninguém, faça alguma outra coisa, como mandar um e-mail, e deixe para ligar logo de manhã. Se a próxima etapa for algum tipo de pesquisa, entre em contato com alguém que saiba a resposta em vez de gastar muito tempo procurando em livros ou na internet, o que pode se transformar em paralisia por análise. O melhor primeiro passo, o que eu recomendo, é encontrar alguém que já tenha conseguido fazer o que você quer e pedir um conselho sobre como fazer o mesmo. Não é difícil. Outras opções incluem marcar uma reunião com um treinador, um mentor ou um agente de vendas, ou ligar para eles, para gerar um ímpeto inicial. Você consegue marcar uma aula particular ou um compromisso que se sentirá mal em desmarcar? Use a culpa a seu favor. Amanhã vira nunca. Não importa o quão pequena seja a tarefa, dê o primeiro passo agora. Item desafiando o conforto. Item. As ações mais importantes nunca são confortáveis. Felizmente, é possível se acostumar ao desconforto e assim vencê-lo. Eu me treinei para propor soluções em vez de pedi-las, para extrair as respostas desejadas em vez de reagir, e para ser assertivo sem destruir as pontes atrás de mim. Para ter um estilo de vida incomum,
você precisa desenvolver o hábito incomum de tomar decisões, por você e pelos outros. Deste capítulo em diante, levarei você a fazer exercícios progressivamente mais desconfortáveis, simples e curtos. Alguns dos exercícios parecerão decepcionantemente fáceis e até mesmo irrelevantes, como o próximo, por exemplo, até que você os tente fazer. Encare-o como um jogo e espere inspiração e transpiração, esse é o ponto. A duração da maior parte destes exercícios é de 2 dias. Marque o exercício do dia em sua agenda para não esquecer, e não tente mais de um desafio de conforto de cada vez. Lembre-se, há uma relação direta entre aumentar sua esfera de conforto e conseguir aquilo que você quer. Vamos lá! Aprenda a encarar os olhos dos outros em 2 dias. Meu amigo Michael Ellsberg criou um evento para solteiros chamado Encaração. É similar a encontros para flerte, mas diferente em um aspecto fundamental: não é permitida nenhuma palavra. Envolve olhar nos olhos de cada um dos parceiros por 3 minutos de cada vez. Se você for a um desses eventos, ficará claro o quão desconfortável fica a maior parte das pessoas com isto. Pelos próximos 2 dias, pratique olhar nos olhos das pessoas, seja de pessoas que passam por você na rua ou pessoas com quem você conversa, até que elas quebrem o contato visual. Dicas: 1. Focalize um dos olhos do interlocutor e não deixe de piscar, para não parecer um psicopata ou tomar um chute na bunda. 2. Durante a conversa, mantenha o contato olho no olho enquanto você fala. Enquanto você está ouvindo é fácil. 3. Pratique com pessoas maiores ou mais confiantes do que você. Se um transeunte perguntar por que raios você está olhando para ele, apenas sorria e responda: desculpe-me, mas pensei que você fosse um velho amigo meu. O livro Trabalhe 4 horas por semana ensina a ser mais eficaz, gerando maiores resultados com menos esforços. Então acesse a playlist Trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.